Nós vamos passar agora por uma liberdade bem extensa, ainda bem ampla, que é a liberdade de locomoção. Essa é tão importante que normalmente quando a gente fala de liberdade, as pessoas pensam logo na locomoção, né? No ir e vir. Liberdade que a gente está vendo não é só de locomoção, mas esse é um aspecto muito importante. A liberdade de locomoção também é chamado de direito angular. Direito angular. O que significa direito angular? Direito de ir, vir e permanecer. Ir, vir e permanecer. Então, o direito de se deslocar ou não, o direito de permanecer ou ir, é um direito constitucional assegurado na norma do artigo 5º, inciso 15. Que, mais uma vez, ela vai ter uma parte que é contida, a parte da entrada ou permanência no território nacional. Mas, antes de mais nada, vamos avaliar a regra geral. Diz a Constituição: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Quais seriam as épocas que não são de paz? Os estados de defesa e de sítio, eles podem trazer restrições à liberdade de locomoção. Normalmente não são assuntos muito importantes para concurso, não. Mas o estado de defesa está previsto no artigo 136 e o estado de sítio do artigo 137 ao 139. Nessas épocas de crise do Estado, em que o Estado se defende de agressões ou de rupturas ou de situações que são mais drásticas, de comoção, o Estado poderá restringir o direito de ir e vir, o direito de locomoção. Beleza? Esse direito pode sofrer restrições. Inclusive, expressamente está colocado no artigo 139 a possibilidade do Estado restringir a liberdade de locomoção, podendo haver, em época de guerra, prisões administrativas. Em época de guerra, o Estado poderá deter as pessoas em local não próprio para esse fim e sem ordem judicial. A prisão administrativa, ela em geral foi banida do texto constitucional. Ela não vai existir mais. Ela existiu muito durante o regime militar. O delegado olhava para você e disse assim: você está preso. Eu disse: não, por quê? Vou averiguar. Isso era prisão administrativa. Isso era detido para fins de averiguação. Essa prisão, ela pode acontecer em época de guerra, tá? Declarado o estado de sítio, é possível que o Estado venha impor a prisão administrativa, mas essa não vai ser mais a regra, já que nós vivemos normalmente em tempo de paz. Em tempo de paz é livre a locomoção no território nacional. Agora, cuidado com a entrada e a saída do território nacional, que será regulada em lei. A entrada e saída do território nacional vai ficar condicionada a requisitos legais. Aí vamos só, pelo menos superficialmente, avaliar como é que funciona isso. Se eu sou brasileiro, eu tenho o direito de livremente entrar e sair do território nacional? Sim, em regra sim. Mas eu posso entrar ou sair com qualquer tipo de bagagem, material, objeto, substância? Não. Então vejam que tem lei que regula isso. Tem lei para regular a entrada e a saída do território nacional. Agora, se eu sou estrangeiro, é livre a entrada, é livre a permanência? Que a gente está falando de entrada e saída, mas também tem permanência, tá? Vou colocar aqui também. A entrada, a permanência e a saída. As dos estrangeiros, elas serão reguladas na forma da lei. Então, para o estrangeiro entrar no Brasil, ele tem que obedecer os requisitos legais. E se ele não obedecer? A entrada é ilegal. A entrada é ilegal. Ou se ele entrar legalmente, mas ficar além do tempo previsto no seu visto, no seu passaporte. Aí a permanência é ilegal. O que pode acontecer com um estrangeiro que entra ou que permanece ilegal no território nacional? Expulso. Pode haver a expulsão. A expulsão se daria no caso do estrangeiro que está irregular no território nacional. Cuidado, se ele tentar entrar ilegalmente,
e não conseguir, o instituto vai ser a deportação, tá? Se você tenta entrar num país estrangeiro e não obtém o direito de ingresso, por alguma falha na documentação, ou até mesmo por questões discricionárias que o país não quer deixar você entrar, aí você vai ser deportado. Então a deportação seria a proibição da entrada. É claro que fisicamente você já entrou, me entendam, mas a gente considera juridicamente que você entrou depois que você passou do controle alfandegário. Depois que você passou da barreira ali que tem nos portos, aeroportos, etc., para entrada regular ou legal no país. Então a deportação seria, entre aspas, uma devolução, e ela não implica em nenhuma sanção. Não há nada negativo em deportar o indivíduo. Claro que muita gente fica com vergonha porque não pôde entrar, porque foi impedido de entrar, mas em tese qualquer país pode deportar qualquer estrangeiro que ele não quer que entre. E não precisa nem motivar. Ah, eu não quero. Não. Dizem que os Estados Unidos são muito frescos, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, blá blá blá, mas é a mesma lógica de conceder visto. Você vai lá pedir, se eles não quiserem te dar o visto, eles são obrigados a dar? Não. Você conseguiu o visto, comprou passagem, juntou o dinheiro, foi passar umas férias lá em Orlando. Foi ver o Mickey. Quando você chegou no aeroporto, eles não foram com a sua cara e disseram, não pode entrar. O que você vai poder fazer? Voltar. Então a deportação seria a devolução. Ah não, professor, eu resolvi entrar escondido. Aí você pode ser expulso. Cuidado que entrar escondido é crime. Entrar irregularmente ou permanecer irregularmente é crime. E esse crime é de competência da Justiça Federal. Lá no artigo 109, inciso 10, artigo 109, inciso 10, compete à Justiça Federal analisar os crimes de ingresso irregular de estrangeiro ou de permanência irregular de estrangeiro no território nacional. Ok? Competência da Justiça Federal no artigo 109, inciso 10. Diga. Não, já entendi. Porque, na verdade, eu fiquei com dúvida com relação a ser irregular a entrada. A diferença é que o irregular da entrada, ele passou pela alfândega, mas ainda está irregular. Ou ele não passou pela alfândega, entrou por vias transversas, por vias erradas, como por exemplo os imigrantes que entram pela fronteira, né, irregularmente, ou ele entrou regularmente, mas agora ele permanece regularmente. Por quê? Porque ele passou do prazo que ele tinha direito de permanência. Mas necessariamente a deportação passou pela alfândega. Na deportação não passou, né? Ao contrário. Não, assim, na alfândega é que foi impedido o seu ingresso no país. Aí ele é deportado. Que significa devolvido. Ok? O brasileiro, ele nunca vai ser nem expulso e nem deportado do Brasil. Não tem condições. Porque o Brasil é a sua pátria, é o seu local. Então ele tem livre ingresso, livre saída e livre direito de permanência. Agora, os estrangeiros, eles podem se sujeitar a esses processos aqui. Diga. Acabei de ver uma reportagem na Carta Capital de um israelense, que a mulher dele também é israelense. Certo. E aí a questão toda passa pelo fato de que tem um mandado contra ele nos Estados Unidos e no Uruguai. E ele está aqui no Brasil. Só que o STF negou a extradição dele porque ele tem um filho que nasceu em território brasileiro. Certo. E vive sobre a dependência dele. Exatamente. Tem uma súmula do Supremo, acho que súmula número 2, se não me engano, uma súmula bem antiga, que ele diz que não será extraditado ou estrangeiro que tiver filhos brasileiros sob sua dependência. Ok? Quer dizer, não será extraditado, não será expulso. Expulso. Se não me engano, não será expulso. Se ele estiver irregular no Brasil, não será expulso. É isso mesmo. A extradição até pode ocorrer. Mas no teu caso, você falou que era extradição? Exatamente, porque existe os Estados Unidos e o Uruguai pediram a extradição dele. Aham. A extradição até poderia ocorrer. Aí, nesse caso, deve ter algum elemento diferenciado do processo que está impedindo a extradição. Okay? Mas, assim, a extradição não seria vedada, não. O que é vedado realmente é a expulsão. Dúvidas sobre essa questão do estrangeiro no território nacional? Então, agora nós vamos fechar essa questão, e ainda é grande, falando das hipóteses de prisão. Pessoal, é livre a locomoção no território nacional. Beleza. Quando é que alguém não vai ter essa liberdade no território nacional? Quando ele estiver preso.
Quando o indivíduo estiver preso, ele está com a sua liberdade de locomoção atingida, restringida, atacada, violada. Quais são as modalidades de prisão que a gente viu? Já vimos aqui que é possível a prisão administrativa em época de estado de guerra, de sítio, certo? Mas em outras hipóteses em que nós não estamos em guerra, quais são as possibilidades de alguém vir a ser preso? Primeira possibilidade, a prisão como pena. É possível? É ou não? Nesse caso, se é uma pena, o que tem que ter acontecido com o indivíduo? Tem que haver uma condenação criminal transitada em julgado. Se o indivíduo foi condenado penalmente, criminalmente, e a decisão transitou em julgado, ele pode receber uma pena, que no Brasil vai até 30 anos a pena de prisão. A prisão como pena, ela está prevista no artigo 5º, inciso 47. 47 não, perdão, 46. O 5º 46 ele fala assim: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí ele fala em privação ou restrição da liberdade. Qual é a diferença? Na privação de liberdade, o indivíduo vai estar em regime integralmente fechado. Regime fechado, é recluso. Já na restrição, ele vai estar num regime semiaberto ou aberto. Ele estando no regime aberto, ele pode estar com a sua liberdade restrita. Então a restrição pode ocorrer em razão da permanência no final de semana no presídio, ou dormir no presídio, ou a prisão domiciliar. Qualquer tipo de prisão que venha restringir, ainda que em parte, a liberdade de locomoção, a gente está entrando aqui como uma hipótese de pena. Ok? Pode haver também a pena que não necessariamente seja prisão, mas que atinja a liberdade de locomoção no sentido amplo. Por exemplo, as penas de restrição de direitos, ou suspensão ou interdição de direitos. Acho que é a última que tem aí no 46, não é? Como é que está escrito aí? É suspensão ou interdição de direitos, é isso? O juiz pode proibir o indivíduo de frequentar uma boate noturna durante um período? Como pena? Pode. Então, suspensão ou interdição de direitos também podem atingir a liberdade de locomoção. Ok? Suspensão ou interdição de direitos também podem atingir a liberdade de locomoção, não no sentido total, mas no sentido parcial, ele vai poder sofrer restrições. Então, primeira possibilidade, pena. Pena no direito penal, como uma forma de retribuir ao indivíduo que cometeu um mal também, ou seja, uma forma de penalizar, certo? Dúvida nessa hipótese da prisão como pena? No Brasil é admitida a prisão de caráter perpétuo? Não, porque ela não admitiria a reabilitação. A gente já viu que é uma pena proibida. Então toda pena teria um caráter temporário. Beleza? Segunda possibilidade de prisão. Qual outra possibilidade que alguém pode vir a ser preso? Prisão cautelar. Saúde. A prisão cautelar, ela admite duas modalidades muito famosas, a preventiva e a temporária. As duas são consideradas de modalidades de prisão provisória, tá? Por que alguém pode ser preso temporariamente, preventiva ou preventivamente, ou provisoriamente? Por quê? Qual seria a fundamentação de uma prisão cautelar? O risco de produzir provas, destruir provas. Cautela envolve o risco, o perigo. Então há um cuidado necessário
para evitar o mal maior. Para evitar que o indivíduo fuja e acabe atrapalhando na conclusão do processo penal, criminal. Pode ser por causa do clamor popular, que querem fazer alguma medida meio de satisfação pessoal da sociedade contra ele, né? Pode ser uma prisão em razão dele estar atrapalhando na condução do processo. Lembram do governador Arruda? Ele ficou preso cautelarmente porque ele estava atrapalhando a produção de provas. Ele estava querendo destruir provas, atrapalhar no processo. Pode ser uma prisão, então, para evitar que o indivíduo venha a cometer outros crimes. O indivíduo é perigoso, ele já cometeu vários crimes, o Estado pega sem ser em flagrante e o Estado prende para garantir que ele não cometa mais crimes. Então, há vários fundamentos para uma prisão cautelar lá no Código de Processo Penal. Só que cuidado, todas essas hipóteses de prisão que nós estamos estudando aqui, elas são excepcionais. A regra é a liberdade. Prender alguém cautelarmente é uma questão excepcional. É algo que só deve ser usado em situações de urgência mesmo, de emergência mesmo. E mais outra coisa, a Constituição exige que toda prisão cautelar, ela advenha de uma ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Vamos dar uma olhada, por favor, no artigo 5º, inciso 61. 5º, 61. Chegamos lá? Quinto 61 diz: ninguém será preso senão em flagrante delito, que a gente ainda vai estudar, é outra modalidade de prisão, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Preciso dizer que quando o indivíduo é condenado criminalmente, há uma ordem judicial de prisão? É óbvio para vocês ou não? É, né? Quando ele é condenado criminalmente, houve uma ordem judicial. Agora, mesmo não tendo sido condenado, ele pode ser preso? Pode. Então, olha a perguntinha importante de prova, hein? O princípio da presunção de inocência impede a prisão antes da condenação. Verdadeiro ou falso? Falso. Se eu disser que esse indivíduo aqui é inocente, eu estou dizendo alguma verdade ou estou dizendo uma mentira? O indivíduo foi preso cautelarmente, ele é inocente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O que a Constituição diz sobre a presunção de inocência no 5º 57? No 5º 57 está escrito assim: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aqui já houve uma sentença penal condenatória? Não, houve uma ordem judicial de prisão cautelar, pelo risco ou pelo perigo que é manter aquele indivíduo solto. Como há o risco, o juiz, por cautela, já determina a prisão do indivíduo. Prisão o quê? Cautelar. Certo? Nós já vimos vários casos famosos. Todo dia ocorre, eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade para isso. Se quiser aprofundar esse tema, você vai ter que procurar no Código de Processo Penal. A Constituição não fala das prisões cautelares. Ok? Só que ela é excepcional. Vamos dar uma olhada numa outra situação? Por favor, artigo 5º, inciso número 60... Acho que é o 66, mas se eu estiver errado a gente corrige. Vamos dar uma olhada aí. Acho que é o 5º 66, que ele fala assim, olha: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Independente de fiança do crime, ter a possibilidade do indivíduo pagar a fiança, a regra, que está escrito aí, a regra é o indivíduo ter a liberdade provisória. Então, sendo uma medida excepcional, a regra é a liberdade provisória. Então vamos ver a seguinte situação aqui para a gente entender isso, que acaba tendo implicação com a cautelar, mas que tem uma implicação mais direta com a questão do flagrante. As pessoas podem ser presas em flagrante? Professor, voltando ao assunto anterior, qual a diferença então de preventivo e temporário? Código de Processo Penal.
Os fundamentos são diferentes, tá? Mas para a gente do constitucional é irrelevante. Beleza? As duas são modalidades de cautelar. Importante que eu acho que você deve saber é que a preventiva ela não tem um prazo certo não, enquanto durarem aqueles riscos que levam à prisão. Já a temporária, que é sempre para uma instrução processual, ela vai ser de 5 dias para os crimes comuns. Mais 5 e 30, acho que prorrogava mais 30 para os hediondos. Eu acho que é 45 mais 45 para os hediondos. Mas não tenho certeza também não, tem que dar uma olhada lá. Ok? Obrigado. Nada. A prisão em flagrante, ela também é uma hipótese de cautelar, mas nós vamos estudar separadamente. Quando é que o indivíduo está em flagrante? Nós estudamos um pouquinho disso quando nós falamos da violação do domicílio na aula passada, não sei se vocês vão lembrar. Mas existem 4 modalidades de flagrante. De novo, onde é que você vai aprofundar isso? Lá no Código de Processo Penal. Por enquanto, a gente só precisa saber que qualquer tipo de flagrante vai valer aqui para nós. Flagrante próprio, foi pego com a boca na botija, cometendo o crime, flagrante próprio. Segundo tipo de flagrante, flagrante presumido, foi logo após o crime a gente pegou o indivíduo. Terceiro tipo de flagrante, flagrante em perseguição. O indivíduo estava fugindo, a polícia no encalço, blá blá blá, pegou. Quarto tipo de flagrante, é um flagrante quase que acidental. O indivíduo é pego com objetos ou indícios que fazem presumir a prática do crime. Então, há vários tipos de flagrante lá na lei processual penal e todos eles podem ser usados como fundamento de uma prisão em flagrante. Quem pode prender em flagrante? Precisa de ordem judicial, gente? Não, eu vou escrever, mas eu acho que isso é tão óbvio que se você não quiser escrever, eu não ligo. Não há necessidade de ordem judicial. Não há necessidade de ordem judicial para a prisão em flagrante, certo? O indivíduo foi preso em flagrante, o crime é grave, e agora, coloca ele em liberdade até terminar o processo ou ele fica preso até terminar o processo? Pois é, aí a gente tem que perceber o seguinte, só o fato dele ter sido preso em flagrante faz com que ele necessariamente tenha que responder o processo preso? Não. Não. A gente viu aqui que as prisões cautelares elas são excepcionais e que a regra é a liberdade provisória. Então, se o indivíduo foi preso em flagrante, a regra é a liberdade provisória para ele, independentemente de fiança. Agora, o que o juiz pode fazer é, foi preso em flagrante, mas há o risco de colocá-lo em liberdade. Aí decreta-se uma prisão preventiva, uma prisão cautelar. Mas o flagrante não gera necessariamente a necessidade de ficar o processo todo preso. O flagrante por si só não. Normalmente, como é que funciona? Foi preso em flagrante? A regra é, os crimes são afiançáveis. Então, o que o indivíduo faz? Paga a fiança e responde em liberdade. Mas e se ele não pagar a fiança? Ele também pode responder em liberdade? Pode, mas aí ele vai ter que obter uma liberdade provisória via habeas corpus. Ele vai ter que fazer um pedido de liberdade provisória para provar que não estão presentes nenhum dos requisitos para prendê-lo e que ele teria então o direito à liberdade independentemente da fiança. É o que diz o artigo 5º, inciso 66, que a gente já estudou aqui. Então, o 5º 66, ele fala que a regra é a liberdade provisória. Então vamos imaginar a seguinte situação. O indivíduo foi preso em flagrante, o crime é inafiançável. Exemplo de crimes inafiançáveis. Na Constituição nós temos vários tipos de crimes inafiançáveis. Os inafiançáveis, eles estão no artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. Recomendo que você os memorize. Esses dispositivos vão trazer 6
crimes no total. Eu vou dizer para vocês todos eles. O racismo, que além de inafiançável é imprescritível. O golpe de Estado, que a Constituição coloca no 44, a ação de grupos armados contra a ordem democrática e o regime constitucional, também é imprescritível. E os outros 4 que estão no 43, que são os crimes com T, tráfico, tortura e terrorismo, e os crimes hediondos. Todos eles são inafiançáveis, mas esses do 43, além de inafiançáveis, eles serão insuscetíveis de graça e de anistia, ou seja, eles não vão ter perdão. Então, cuidado, caiu na prova difícil, prova do TJDF. Se o indivíduo foi preso em flagrante e o crime é inafiançável, ele terá que responder o processo preso. Verdadeiro ou falso? Falso. Ainda assim é possível, é cabível a chamada liberdade provisória. Ok? Não necessariamente ele tem que responder o processo todo preso. O Supremo Tribunal Federal já mudou muito essa jurisprudência, no sentido do indivíduo ter que ficar preso. Hoje em dia a regra é, tem que ficar solto. Só vai prender quando for uma pena ou quando estiverem presentes os pressupostos de uma prisão cautelar. A prisão em flagrante ali é mais para lavrar-se o auto da prisão em flagrante, mas depois a regra é concessão da liberdade provisória. A regra é responder o processo em liberdade. Dúvidas sobre esse ponto da prisão em flagrante? Fala os dois últimos, as duas últimas modalidades. É próprio, presumido? O logo após e em perseguição. Eu sei que esse de ordem judicial, mas qualquer um pode prender em flagrante, certo? Isso. Os requisitos para prender em flagrante estarão no Código de Processo Penal. Embora a gente fale qualquer um, cuidado. Tem que ter uma testemunha, na verdade 2 testemunhas para lavrar sua auto de prisão em flagrante. Mas diga. Então, beleza. Pessoal, tem período certo para dar flagrante? Não. Não há um período certo. Depende da modalidade do flagrante que você está aplicando, tá? Mas não há um período exato para isso, não. Dúvida sobre a questão do flagrante? Nós vamos analisar ainda mais 2 hipóteses de prisão. E aqui nós já analisamos 3. Tem mais 2. Quais são as outras 2? Prisão civil. Prisão civil ainda é admissível no Brasil, gente? Hã? Sim ou não? Sim. Lá no artigo 5º, inciso 67, estão previstas 2 hipóteses de prisão civil. Só que das 2 hipóteses que estão previstas lá, a gente sabe que uma não se aplica mais, por causa de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Mas qual, então, a única que vai ser aplicável hoje em dia no Brasil? O devedor de pensão alimentícia. Quais os requisitos para levá-lo à prisão? Além dele estar devedor, tem que ser inexcusável. É a dívida que é voluntária, tá? Voluntária. Ele não paga porque não quer. Então, não pode ter uma boa desculpa. Se ele tiver uma boa desculpa, ele tem direito de ficar em liberdade. Certo? Perguntas? Então, por exemplo, se eu vejo alguém matando outra pessoa, eu não posso ir pegar essa pessoa, prender e levá-la para prisão, então? Pode. Posso. Deve, na verdade. Mas se não tem Não, dever você não deve, não. Pode. Agora, o problema é, dependendo das circunstâncias probatórias, aquele flagrante pode não valer pelo fato de você não ter testemunha, senão vai ficar o dito pelo não dito. Então, não entendi. Por que essa seria uma única hipótese, então? A única hipótese. Prisão, prender... Não, prisão civil é quando o indivíduo não cometeu um crime. Não é prisão por um civil, não, pelo amor de Deus. Ok? Pode continuar? 5ª e última modalidade de prisão. A chamada prisão administrativa para os militares. Os militares, bombeiros, PMs, Exército, Marinha e Aeronáutica,
eles ficam sujeitos a um regime de hierarquia e disciplina diferenciados. Por causa desse regime hierárquico diferente, os militares eles poderão ser presos administrativamente. É uma prisão hierárquica disciplinar. É possível um militar ser preso sem ter cometido necessariamente crime. Existem duas hipóteses de prisão para os militares. O crime propriamente militar, ou no caso de transgressão militar. Transgressão é quebrar as regras da hierarquia, da disciplina que eles estão sujeitos. Ou transgressão militar. Povo de meu Deus, artigo 561 novamente, 561. O 561 estabelece assim: ninguém será preso senão em flagrante delito ou mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A regra é precisa de ordem judicial, salvo flagrante. Salvo, aí está escrito, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar. Então vejam só, uma hora dessa, numa sexta-feira, nesse frizinho, você está lá no Senado como servidor público. Tá imaginando a visão? Na hora do almoço você resolveu comer aquela feijoadinha naquele restaurante bom que tem lá do lado e tal. Aí você chegou lá na sessão, só tem você. Tudo parado, aquele silêncio, uma musiquinha ambiente bem calminho. De repente você vê ali aquele sono batendo, você abaixa a cabeça e começa a dar uma cochiladinha. O chefe chega e pega na hora que você está roncando, dormindo. Você cometeu alguma infração? Você é servidor público lá do Senado, sim ou não? Sim. O que vai acontecer com você? Vai cortar. Nada. Muito provavelmente nada. No máximo, assim, se o chefe fosse o pior do mundo, ele iria querer abrir o processo administrativo, mas no máximo pegaria uma advertência. Advertência, no máximo. Agora, a mesma historinha ocorreu com um militar às 3 da madrugada, que ele estava puxando serviço e ele ficou lá meio cansado e tal, não foi aguentando e deu uma cochiladinha, o chefe pegou na hora. Preso. Olha a diferença que nós temos. Preso. No caso dele é muito mais grave. Diz que tem a história que o cara estava lá puxando serviço, né? E ele quietinho lá, e aquele silêncio, tudo parado e tal, e foi batendo no sono, ele lá quietinho. Aí de repente ele abaixa a cabeça assim, na hora que ele, tipo, fecha o olho, o chefe vem chegando, ele, Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí fingindo que estava rezando, olha só, para não pegar a prisão, né? Mas veja só, se o indivíduo então cochilar em serviço lá nos meios militares, preso. Se ele chegar com a roupa toda suja para servir, isso vai para o PM também, que vai, né, prestar o serviço, preso. Se ele não bater continência para o superior hierárquico, preso. Então eles têm modalidades de prisão administrativa que são diferentes do civil normal. Beleza? Então para o militar aqui nós temos uma aplicação diferenciada da lei. Ok? Mais rígida, mais rigorosa. Povo, dúvida? Dúvida? Perguntas? Ajuda? Estresse? A Constituição vai tratar de vários direitos do preso, que aqui eu não vou considerar por enquanto muito importantes, não, mas vou passar como deverzinho de casa. Dá uma olhada, por favor, no artigo 5º, incisos 45, 46, 47, 48, 49, 50, que é das presidiárias permanecerem com seus filhos durante a amamentação, e depois dos depois dos 64 ao 68. Todos esses aqui vão ter algum tipo de relação com o crime, com prisão, com processo, com pena. Então depois dá uma olhadinha aí. Alguns a gente já falou aqui, outros a gente vai falar também, mas nem todos serão devidamente abordados. Então depois você dá uma olhadinha nesses. Para finalizar, ainda duas coisinhas sobre prisão. Primeiro, qual é o remédio ou qual é a garantia que eu tenho
contra prisões indevidas? Habeas corpus. Se o juiz sabe que alguém está preso indevidamente, pode o juiz, sem ser requerido, mandar soltar? Pode, de ofício. Normalmente a gente aprende que uma das características do judiciário é a chamada inércia, né? O judiciário só age quando for provocado. Não é assim, povo de meu Deus? Mas no caso da prisão, pode o juiz mandar soltar? Pode. O habeas corpus está previsto lá no 68. E a ordem de relaxamento ela está prevista no 65. O juiz pode mandar prender ou mandar soltar, desculpa, mesmo sem alguém ter pedido. E tem pessoas que não podem ser presas, certo? Existem imunidades contra a prisão, sim ou não? Sim. Quem é que tem imunidade em relação à prisão? Começando então com a imunidade do presidente da República. O presidente da República, nos termos do artigo 86, parágrafo 3º, confira aí, tá? 86, parágrafo 3º, salvo engano. A Constituição fala que o presidente não poderá ser preso enquanto não sobrevier sentença condenatória. Então o presidente não sofre que tipos de prisões? As cautelares. Sim. Obrigado. O presidente, então, não sofre prisão cautelar, tá? Ele não pode ser preso nem em flagrante, nem em caso de preventiva, nem prisão temporária. O presidente não sofre aquelas hipóteses de prisão que as pessoas comuns poderiam sofrer. Já pergunto, então, o governador tem essa mesma imunidade para a prisão? Não tem. Tá? É uma imunidade formal para a prisão, tá? Imunidade formal para a prisão. Não se estende ao governador. Anota aí, não se aplica ao governador. O governador pode ser preso. E, obviamente, prefeito também, né? Quem mais tem imunidade contra a prisão? Dos magistrados não tem no texto constitucional, tá? Está lá no Estatuto da Magistratura. Eu confesso que realmente eles têm, mas vamos ignorar. Quem? Não. PGR. Não. Isso aí só lá no Estatuto do Ministério Público. Quem mais, gente? Na Constituição? Parlamentares. Quais parlamentares? Senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Então, quem ficou de fora? O vereador. O vereador não tem essa imunidade aqui. Os parlamentares, nos termos do artigo 53 caput, os parlamentares, eles não podem, quer dizer, na verdade não no 53 caput, 53 parágrafo 3º. Parágrafo 3º lá do 53, está previsto que os deputados e senadores não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável. Não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável. Então eles têm a mesma imunidade que o presidente? É o terceiro mesmo? Não? Segundo? Segundo? Então, 53, parágrafo 2º. Obrigado. A regra é: só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável.
Perguntas sobre essa questão da prisão? Não? Nada? As outras imunidades, como eu já disse, não são reguladas no texto constitucional, tá? O advogado tem parte, o juiz, o membro do Ministério Público,